Olá, meninas! Sejam todas bem-vindas ao Psicologia Feminina e Comportamento. Então, vamos para mais um vídeo hoje. E hoje o tema: ainda existe sacrifício hoje? Ou a gente desaprendeu a esperar? A gente vive numa época em que tudo precisa ser muito rápido. É resultado rápido, felicidade rápida, dinheiro rápido. Mas você aí me responda com sinceridade. Você você acredita que ainda existe sacrifício hoje? Ou a gente desaprendeu de esperar? Porque hoje, talvez o problema, meninas, não seja questão de preguiça, desânimo, não ter foco, falta de concentração, ou qualquer outro tipo que possa nos dispersar. Talvez não seja isso. Mas talvez seja o cansaço. O cansaço demais de ter que continuar fingindo ter força, de ter que continuar, ter que ficar provando que você tem força, que você tá ali, de ter que ficar provando algo que muitas das vezes nem precisaria. Mas para que você não se sinta que você está atrasado, que você está por fora das coisas, que você está por fora de acompanhar o mundo, que você não está dando conta de acompanhar a velocidade do mundo, aí o que acontece? A gente acaba se colocando nesse lugar. E muitas das vezes não respeitando o nosso próprio processo. Porque hoje, com a velocidade que o mundo hoje está nos colocando, infelizmente, as pessoas não estão mais vivenciando o processo das coisas. E é essa questão que está acontecendo hoje, com essa velocidade toda que o mundo hoje nos coloca. O processo está sendo perdido, o processo não está sendo vivenciado. E o que pode vir a ocorrer é a questão do cansaço, o cansaço demais, a fadiga, o estresse emocional e físico também. De você ter que ficar ali, provando, correndo contra o tempo, provando que você é forte, que você tem força, que você consegue acompanhar a corrida do mundo. Mas será mesmo? Será mesmo necessário essa corrida? Porque o sacrifício hoje, ele não acabou. O sacrifício não acabou. Ele apenas mudou a performance de como visualizamos. É isso que aconteceu. Porque antigamente, o sacrifício, ele era visível. Era muito visível antigamente o sacrifício. Era corpo cansado, eram as mãos calejadas, era a rotina pesada que as pessoas tinham, que muitos moravam nas roças, nas fazendas. Então era um sacrifício visível, qualquer um que chegasse ali via a vida da pessoa. Mas hoje há um diferencial nessa forma de sacrifício. Hoje, a performance do tipo de sacrifício hoje mudou, embora o sacrifício continue do mesmo jeito. Mas a nossa performance visual, ela modificou. Porque hoje o nosso sacrifício, ele é mental, ele é emocional e muitas das vezes ele é silencioso. Exatamente. É acordar todo dia e continuar mesmo sem motivação. É sustentar planos enquanto ninguém te aplaude. É você acordar todo dia e olhar para a sua realidade e ver que você tem uma casa para cuidar, tem filhos para cuidar, você tem que trabalhar fora. Então, assim, é uma realidade que você tem que estar ali, dando continuidade nela o tempo todo, mas sem nenhuma, e muitas das vezes sem nenhuma motivação.
Então, isso é um tipo de sacrifício. É um tipo de sacrifício. O mundo, ele não ensina a suportar o processo. O mundo só nos ensina que temos que desejar as coisas. Mas ele não nos ensina que temos que lidar com o caminho, com o traçar do caminho, que é a questão do processo. Desde cedo, aprendemos a desejar resultados. Desde pequenininho aprendemos, fomos ensinados a desejar sempre o resultado, mas não nos ensinaram a aprender a lidar com o processo. Que para chegar a um resultado tem um processo por trás. Então, e sabemos que o processo, ele é entediante. Ele é solitário, ele é confuso, ele é silencioso. E ninguém posta isso. Isso pode ter certeza que ninguém posta isso. Então, quando a pessoa desanima no meio do processo, primeira coisa que acontece é aparecer pessoas para te julgar, para falar que você desistiu, que você não tem disciplina, que você não tem foco. Primeira coisa que aparece são as pessoas, são os julgamentos dos de fora. Mas ninguém te pergunta o quanto você já aguentou naquele processo. Ninguém quer saber de como que você está se sentindo. Até que ponto que você foi naquele processo, até que ponto que você já aguentou. Ninguém quer saber disso. Muitos só querem te julgar de fraca, de sem disciplina, indisciplinada. Muitos é assim. E é uma pena que muitas dessas pessoas é a nossa própria família, é o nosso próprio meio. Infelizmente. Que estamos ali convivendo todo dia, todo sempre. Infelizmente. Muitas das vezes, o primeiro a tirar pedra é a nossa própria família. Infelizmente. Então a gente tem que entender que para tudo que buscamos na vida, mesmo com toda a velocidade que o mundo hoje nos coloca, temos que vivenciar o processo. O processo ele é muito importante. Temos que vivenciar o processo, temos que sentir o processo. Apesar da velocidade toda que o mundo hoje está nos colocando. Mas temos que olhar para nós mesmos e entender que temos que viver um processo. Porque você vai em busca de algo que você almeja, que você deseja, mas se você não viver o processo, fica vazio. Você vai ter aquele sentimento de vazio. Porque se faz necessário vivenciar o processo, sentir o processo. Temos que entender que cada um vivencia seu processo de acordo com a sua própria realidade. Temos que ter essa compreensão. Temos que ter essa compreensão de que cada um tem a sua própria realidade, não tenho que comparar a minha realidade com a realidade do outro. Cada um vivencia seu processo de acordo com o seu modo, com a sua condição emocional. Então, assim, a comparação nesse momento, ela nos faz muito mal. E temos que compreender que cada um é cada um. Porque hoje desistir das coisas, parece que hoje virou moda desistir das coisas. Ah, começou lá, não deu certo, vou deixar pra lá e coisa aí, né? E tipo assim, vida que segue e vamos pra frente. Sim, tudo bem, concordo, tem coisas na nossa vida que realmente você tem que deixar pra lá e acabou e ver que aquilo ali, mas você tem que ter consciência de que realmente você tá deixando aquilo ali por qual motivo. Ou você simplesmente está se deixando levar por uma imposição que o mundo está te colocando. A gente tem que parar um momento e avaliar, ter consciência do que está acontecendo, para você conseguir fazer essa avaliação. Você está desistindo por quê? Você já se olhou, já se analisou e já se perguntou por que você está desistindo? Ou simplesmente está se deixando levar pelo que o mundo está impondo a você?
Então temos que analisar isso com muito, assim, com carinho até eu falo, com carinho, porque muitas das vezes a gente abre mão de certas coisas simplesmente porque nos deixamos levar pelo outro, pela ideia do outro. E nem sempre é o que você realmente desejaria, mas você se deixou levar, infelizmente. Então temos que analisar isso de forma com muita atenção e com carinho. Carinho com você mesmo, carinho com as tuas escolhas, carinho com as coisas que você está buscando para você, que você esteja almejando para você mesmo. Então parece que hoje esperar parece que virou sinônimo de atraso. Se eu esperar por algo, se eu ficar ali esperando, vivenciando, sentindo o meu processo, dá a impressão que eu estou atrasada. Esperar hoje parece que virou fraqueza. Porque o mundo hoje está tão acelerado que ele não está te permitindo você vivenciar o processo das coisas. Ele está te jogando sempre para frente e esquecendo que temos que vivenciar o processo das coisas. E justamente para depois não termos aquela sensação de vazio. Temos que vivenciar, temos que sentir. Mas às vezes o que chama de desistência, muitas das vezes quando a gente chama de desistência de uma pessoa ter desistido de algo que não, né, simplesmente, não é a ideia, não é para ela, aquilo não é para ela, tudo bem, não tem problema nenhum, tudo bem. Tem coisas que a gente inicia, mas chega no meio do processo e você vê que aquilo ali não era para acontecer, aquilo não era para você, tudo bem. Não tem problema nenhum. A única coisa é que você não pode sentir que você fraquejou, que você é fraca, que você não é disciplinada. Você não pode pensar isso de você. Porque você parar, você desistir num processo, no meio de um processo, no meio de um caminho, tudo bem, não tem problema. Talvez você esteja esgotada demais, talvez você esteja cansada demais de viver nesse mundo tão competitivo, de ter que ficar se provando o tempo todo. Talvez seja isso. Talvez você esteja cansada demais para ficar aí romantizando sofrimento. Porque quando você fica nessa corrida acelerada que o mundo está nos colocando, é isso que acontece. Você está simplesmente sofrendo de forma acelerada. E ninguém está aqui para ficar romantizando o sofrimento. Então, por isso que eu falo, a gente tem que se olhar, tem que se avaliar. E não deixar se levar pelo que o mundo está nos colocando. Esquecendo que somos pessoas, indivíduos, que temos que vivenciar o processo das nossas escolhas. Temos que vivenciar o nosso caminho. Temos que vivenciar o processo do que a gente está buscando. Porque o sacrifício, ele é tipo assim, ele não é que ele é uma dor. O sacrifício ele não é uma dor, mas tem que ser algo que tem que ser sentido, porque o sacrifício ele é um propósito. É um propósito de algo que você esteja buscando, de algo que você esteja almejando, mas que muitas das vezes ele é sustentado no silêncio. Não tem ninguém ali te filmando, te gravando. Não tem ninguém ali te dando like. Porque o processo ele é só seu. O processo é individual de cada um. Eu penso comigo, meninas, que na verdade hoje, o verdadeiro sacrifício hoje se trata da gente não desistir num mundo que hoje nos manda largar de tudo o tempo todo. Eu penso que hoje esse é o grande sacrifício. Porque o mundo hoje, dessa forma tão acelerada que ele se encontra, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito rápido. E nessa questão de tudo ser muito rápido, as pessoas esquecem de vivenciar, esquecem do processo, porque você está o tempo todo no modo automático. Então, quando você se coloca no modo automático, você não sente as coisas, você não vivencia as coisas do jeito que tinha que ser.
Tudo passa de forma muito rápida na sua vida. Porque estamos o tempo todo acelerados, estamos o tempo todo no modo automático. E isso para nossa saúde mental é muito ruim. Que o processo, ele é importante. Ele é importante para a nossa saúde mental, ele é importante para a nossa pessoa, para o nosso sistema, para que você tenha a melhor compreensão do que você esteja fazendo. Mas com essa velocidade toda que o mundo está nos colocando hoje, nós estamos o tempo todo vivendo num processo automático, não vivencial, mas automático. Porque quando é um processo vivencial, você sente, você percebe, você está ali presente no que você está fazendo. Você não está ali o tempo todo disputando com o outro, vigiando o outro, quem que está mais rápido, quem é que está adquirindo mais dinheiro mais rápido, quem é que está sendo mais feliz que o outro de uma forma mais rápida. Você não está ali na competição. Então eu penso comigo que hoje o verdadeiro desafio hoje, de sacrifício hoje para nós, é nos manter num mundo que hoje nos manda o tempo todo largar tudo por conta dessa velocidade toda. Largar tudo, não viver o processo, não viver o caminho, a caminhada ali. Esse largar tudo que eu quero dizer é isso. É tudo muito rápido, tudo, sabe, aquela corrida. É uma disputa o tempo todo. Estamos o tempo todo no modo automático. Não é porque dói menos. E essa correria do mundo, não é que ele está querendo nos mostrar que isso aí é porque dói menos. Mas é porque faz sentido para o mundo. Faz sentido para o mundo. Porque as pessoas, infelizmente, estão se colocando nesse sentido, no modo automático. Então é justamente por isso. E o mundo simplesmente vai nessa velocidade, nessa corrida contra o que ninguém sabe. Então, se fosse por uma questão de sentir menos, mas não. É uma questão simplesmente porque faz sentido hoje. Faz sentido para o mundo que nós estamos vivendo. Todo mundo está no automático mesmo. Então, por que não vamos viver a velocidade? Antigamente as coisas eram mais lentas, porque as pessoas vivenciavam o processo. Era mais lento as coisas, era mais devagar. Que tudo era vivenciado, tudo era sentido. Todo mundo tinha a sua noção do processo que ele estava vivenciando para adquirir algo, para ir em busca de algo, para atingir algo. Hoje as pessoas não se colocam mais nesse lugar. Hoje é tudo no automático. Hoje as pessoas não sentem. Elas simplesmente vão lá e faz. Não é que o sacrifício acabou. O sacrifício não acabou, não. O sacrifício ele continua do mesmo jeito. O único modo é que ele não aparece. Não viraliza, não tem like. O sacrifício continua do mesmo jeito. Mas o sacrifício, ele existe, na verdade, para quem continua. Ele existe para quem espera. O sacrifício, ele existe para quem escolhe diferente. Exatamente. O sacrifício, ele tá aí do mesmo jeito. Antigamente, o sacrifício era visível, né? Ele era visível. Qualquer um chegava a um determinado lugar, via o sacrifício das pessoas. Porque a performance era outra. Hoje a nossa performance também é outra. Hoje o nosso sacrifício, a performance dele é outra visualmente falando. Mas ele está aí, ele existe da mesma forma. Da mesma forma, você que é mãe, você que é dona de casa, você que trabalha fora, você que muitas das vezes faz o papel de pai e mãe e trabalha fora. Você que tem tantas coisas que você tem que suportar no seu dia a dia, a sua vida, tantas questões dentro da sua casa, na família, no ambiente de trabalho. Tudo isso aí se coloca numa base de sacrifício, mas são tudo coisas invisíveis. Hoje o nosso sacrifício mais ele é mental, ele é emocional. Ele é muitas das vezes silencioso, ele é quietinho, mas está ali ó, acontecendo.
Ele tá ali, existindo, para quem continua, para quem não desiste, para quem espera, para quem escolhe o diferente, para quem considera que em busca de algo você tem que viver um processo. Vocês entendem, meninas? Vocês compreendem? Se você está nesse lugar hoje, se você não é fraca, se você está consciente das suas escolhas, beleza, tudo bem. É isso mesmo. Você está vivendo um processo. E você vai viver seu processo do teu jeito. Do jeito da sua escolha. E não é porque o outro tá lá na frente que você vai se sentir atrasada, vai se sentir fraca. Não. Você tá respeitando o seu processo. E tá tudo bem. Não podemos viver da comparação. Porque quando vivemos da comparação, nada funciona. Porque você vai viver numa corrida constante. Uma corrida constante e para atingir o que, na verdade? Então temos que nos considerar, temos que considerar nossas escolhas, temos que considerar nosso processo. E cada um viver a sua vida e a sua escolha de acordo com a realidade de cada um. Ok, meninas? Então é esse o recadinho que eu escolhi para deixar aqui para nós hoje. Então eu espero que tenha ajudado esse momentinho, né, que foi um pequeno momento de reflexão com esse assunto. E eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês dê seu like, compartilhe, se inscrevam no canal e deixa aí nos comentários para mim, meninas. O que é sacrifício para você hoje? O que você considera como sacrifício hoje? Ainda existe sacrifício hoje? Ou a gente desaprendeu a esperar? O que vocês acham? Comentam aí pra mim, deixa aí nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo, ok? Com outro tema interessante para que possamos trocar ideias e que possamos cada vez mais afirmar o nosso campo relacional e que possa cada vez mais expandir a nossa consciência diante da inteligência emocional do nosso dia a dia, ok? Um beijo para cada uma de vocês e até mais.